Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer nenhum sentido para você. Se ela fizer algum sentido te ajudar, ótimo. Muito bom. Eu estou aqui para receber os arquivos dos alunos e tirar algumas dúvidas. Os arquivos que eu tenho aqui, na verdade, é um só do Brian. Tem outros alunos ao vivo aqui comigo, né, Alice, Matheus. Se vocês quiserem mandar modelos, a pasta está aberta aqui. Por favor, reenvie seus modelos enquanto eu respondo as dúvidas do Brian, né? Que aí fica mais fácil para a gente. Eu vou abrir aqui o arquivo do Brian para ver quais são as dúvidas dele. Ele já me adiantou que uma das dúvidas dele é sobre transparência, tá? Então, é, eu tenho uma preocupação aqui suave sobre o arquivo. Só de abrir ele eu já tenho uma preocupação suave, que é, tem coleção 2 e coleção 4. Isso parece até que está usando o Blender antigo, o 79. Não, não, é só porque criei só urgentes, mas aí uma eu já tinha resolvido, minha dúvida, e a Então, outra vamos lá. só não coloquei Isso novo. aqui é o que eu falei sobre nomear, que é uma coisa importante para a gente, tá? A Sim, coleção, ela pode ser usada para exportar modelos e para criar prefab. Então, se você não nomear ela, você perde a chance de organizar ela para prefab. Isso aqui vai ser usado na nomenclatura da Unity. Então, se não nomear, seu objeto vira plane sem você perceber, tá? A tá. referência tá ok. Então, sempre vai nomear objeto e malha. É porque Sempre vai. normalmente eu faço muito, tipo, isso, depois eu arrumo tudo, mas esse como eu tinha mandado só pra Não, tirar a não. dúvida, Você vai fazer isso, você criou o modelo, já vai nomear. Por quê? Se tá, você estiver fazendo um projeto muito massivo, vamos imaginar que você está fazendo tipo 200 objetos, na verdade, isso não é um número muito exagerado não, tá? Eu já fiz trabalho para visualização arquitetônica, né, para arquivis. Uma casa dá mais de 200 objetos quando você faz um projeto para arquivis, né, para visualização arquitetônica. E se você deixa para nomear depois, será que você vai conseguir nomear todos? Será que você vai ter atenção para nomear todos? Porque são 200. Agora, se toda vez que você faz, você nomeia, o mais provável é que você acerte os 200. Então, esse é o hábito que tem que ser no começo, tá? Então, tá, não põe isso no final do processo, não, que você se complica lá na frente. Aqui a gente entendi. tem garrafa, garrafa, ó que beleza. Material é provavelmente vidro, alguma coisa assim, né? Isso. Tá. O resto tá bem nomeado. Então, coisa de atenção, não deixa nada sem nomenclatura pra gente, tá? Aqui, a sua planta ela tá sem material, ela é só um modelinho. É É, Vertex Paint, é isso que é o problema. isso aqui, ó, a gente não é bom fazer esse tipo de estrutura. Lembra? Tudo que a gente vai modelando tem que seguir uma cadência de modelagem bem uniforme. Vamos fazer isso olhando para a imagem, porque talvez seja mais fácil eu ter para a imagem. Uma coisa que você podia Ela tá fazer, esticadona aí pra direita, pra vamos esquerda. lá, vamos Ela lá. não. Presta atenção aqui, fi. Fica suave. Presta atenção no que eu estou falando primeiro. Olha Ok. só, existe aqui, ó, já a indicação de como que vai ser modelado isso aqui, ó. Já existe indicação de como que o modelo tem que correr. É só seguir o veio da planta, entendeu? Se você seguir o veio da planta, você modela isso mais fácil. É, esses topos aqui, ó, essas estruturas aqui, ó, isso aqui é um quad, se a gente olhar com calma, tá? A gente tá fazendo coisas low poly, né? Então, assim, vamos supor que você quer fazer um miolo, né? Vamos fazer um miolo. Esses furos aqui, eu faria isso com textura. Na verdade, esse modelo inteiro dá para você fazer só a estrutura externa e fazer o resto com textura, né? A gente pode colocar uma textura com alfa, fica muito mais fácil de fazer do que tentar modelar isso aqui seguindo todas as curvas. Então, sempre na modelagem, gente, tenta seguir o fluxo natural do objeto que você está modelando, tá? Sempre tenta seguir o fluxo natural. Vai ser mais fácil para modelar, vai ser mais fácil encontrar os quads necessários para modelar, tá? E sempre que você tiver coisas muito furadas, muito rasgadas, talvez isso seja um caso para você fazer o modelo externo, tá? Ou seja, só a estrutura externa do modelo,
Vamos fazer ela por aqui, né? Só a estrutura externa do modelo e colocar uma textura nisso aqui, tá? Deixa eu colocar aqui um plano, plano, 90 graus. Porque eu não quero perder muito tempo com isso aqui. É, eu já tenho mais ou menos que essa forma aqui, ela corre para cá, né? Meu modelo é mais ou menos simétrico, então não vou preocupar muito com esse centro aqui, não. Vou fazer opa, vou fazer um extrude para cá, né? De novo, eu não quero fazer esses buracos, não tenho interesse em fazer esses buracos, mas se eu quiser fazer a curva, eu poderia fazer isso dessa forma aqui, tá? Então, o próprio desenho da planta te indica, tá? O próprio desenho da planta. Eu falei isso, falo um milhão de vezes. Seu modelo tem que ser bom, fácil para que outra pessoa venha editar e fácil que outra pessoa venha mexer nele. Então, o que eu estou caçando aqui é um modelo que seja fácil da pessoa pensar em como que ela vai editar ele. Tá? Eu não estou preocupado em fazer 100% das curvinhas. Eu preocuparia se eu tivesse que fazer um modelo gigante, né? Vamos supor que é uma planta gigante. Deixa eu colocar isso aqui En- na Então, visão de. essa aí eu queria tentar dar, tipo, uma atenção melhor, porque ela ficaria, tipo, no meu menu, sabe? Ela Ah, estaria na cara do meu jogo. mas aí, ainda assim, eu faria no máximo isso aqui, ó. Lembra, a gente está num semestre de fazer modelo low poly. Uhum. Tentar fazer o high poly antes de fazer o low poly é meio insanidade, assim, né? Então, Não, é porque ela ficaria com uma aranha em cima dela. Tipo, isso não mudou nada do que eu falei, essa não, justificativa. sim, sim. É porque como eu ia. Eu não queria que ficasse quadradão, entendeu? Pois é, mas você está fazendo low poly. Não esquece, não. Não é você que manda. Como que você fez isso? Essa aí agora. O Essa quê? curvinha. Que eu fechei o olho. No segundo que você fez isso. É que você passou. Tá tudo gravado. Depois dá pra você assistir em slow motion. Ah, tá. Eu tô só. Não tem curvinha, né? Na verdade é tudo reto. É só a sua imagem que tá torta, né? Então isso é outro problema, né? Então se eu fizer mais um extrude para cá, Entendi. eu vou ter aqui um espaço. E aí, o que que tá acontecendo aqui? A minha modelagem segue o design da planta. Eu não tô nem inventando, eu tô só seguindo. Olha que maluquice. Eu tô só vindo na planta e seguindo a direção dela. Zero genialidade aqui, ó. Não tem nenhum tipo de aspecto brilhante, não. Eu tô só falando assim, ah, não, beleza, a curva é pra cá. Então, como você quer ela mais arredondada, eu vou acrescentar mais um corte pra cá, né? É, Esse aqui, ó, é, eu posso fazer isso direto pra cá, mas como a gente tá fazendo um esquema de um corte mais ou menos no meio, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, e vou fazer um extrude desse cara aqui. É, Vamos pôr você pra cá, essa ponta aqui pra cá. Então, se você quiser fazer um corte adicional, né? A gente está fazendo um corte adicional em quase todas elas aqui. Eu ainda tentaria, porque eu sou muito, muito metódico, então você já sou eu. Eu ainda tentaria fazer o quê? Com que esses cortes aqui, ó, todos, eles seguissem a mesma linha curva, sabe? Então, na minha cabeça, se eu fizer esses cortes todos seguindo a mesma curvatura, vai ficar melhor, assim, para quem for trabalhar ver e conseguir me ajudar no futuro a editar a forma, né? Então, mesma coisa se eu fizer todos esses cortes aqui seguindo mais ou menos essa direção. E isso, o que acontece, Brian? Para fazer o high poly é uma versão disso mais elaborada. Então, se eu for fazer o high poly, é uma versão disso levado ao extremo, ou seja, é cuidado com o corte ao extremo.
Então não dá para ser mundano com Uhum. isso, entendeu? Então, se eu Sim. tenho um corte que eu posso alinhar com a forma, pensa, isso está me dando, isso está me dando a direção das coisas. Tipo, a própria planta está me dando. Para que eu vou inventar, entendeu? Para que eu vou pirar e inventar? É... Aqui eu vou duplicar, escala em z-1, né? Aí aqui eu consigo juntar esses cortes aqui, alinhando eles, né? E tipo, dando merge, né? Então, eu posso fazer merge no centro para todos esses aqui. Uda, Diga, é, qual o botão que você estava apertando para fazer essas formas puxar? extrude. Ah, era extrude mesmo? É, ué. Ah, Eu, entendi. eu não uso nada que eu não tenha passado, gente. Simples assim. Não, é porque eu queria saber, tipo assim, você passou várias coisas, eu queria saber qual delas você tinha usado, mas é extrude, então, beleza. Eu usei extrude, eu usei loop cut na hora que eu tinha que acrescentar as forminhas, né? E aqui eu modelei em ângulo. Gente, deixa eu dar Eu não gosto de modelar em perspectiva por causa disso. É, né, deixa eu pôr aqui de frente, de lado. Escala em y igual a zero, né? E se eu quiser fazer ela gordinha, eu dou um extrude também, só que em y, assim, né? Aí eu consigo fazer ela ficar com a lateralzinha. Mas, de novo, como estrutura, é, isso aqui não me ajuda em nada, entendeu? Olha só, você tem um corte aqui, ó. Eu nem sei como é que você conseguiu modelar isso aqui, na verdade. A sensação que Eu dá é fiz. que você Eu preencheu o fiz. canigon e deu um Não, triangulate e depois fez não, eu quad, fiz sabe? cada vérticezinho em volta da planta. E aí depois eu vim selecionando as faces opostas e dando fio, 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 fio e fio nelas. Pois é, mas, de novo, tá tão zoado que parece que você fez um Uhum. N-gon gigante, triangulou esse N-gon e depois transformou em quad. Pra, tipo, Acho que se eu tivesse triangulado, ele ficaria melhor do que não, ter não feito ficaria isso. não. Porque eu fiz, tipo, um por um, todos eles. E ela É, tá esticada aí, tipo, em e pensa X, eu bem, acho. Y. o design tem um centro. Isso é a mesma coisa do pato, entendeu? Eu tô fazendo corte a mais pra É coisa a que seria bem mais mesma coisa, é a simples. mesma coisa do pato. Uhum. Você ainda não entendeu o pato, entendeu? Olha a forma e desenha na forma os cortes antes de modelar. Entendi. Não sai, galera, não sai modelando sem antes estudar o objeto que você vai modelar. Senão vocês vão fazer corte esquisito. Se vocês não pegarem a imagem de referência que vocês estão planejando e fazer exatamente o que eu tenho feito, que é pegar a imagem de referência e desenhar os cortes, vocês vão fazer uns cortes muito loucos. De novo, não tem estudo, né? Como é que a gente vai poder chegar lá? Então, é, não, isso aqui não vai me ajudar a abrir o V, texturizar, não vai me ajudar a trabalhar com pintura. Pensa bem, o corte que eu fiz aqui, ó, porque eu tenho um corte central aqui no meu modelo, eu consigo até fazer com que o Vertex Paint irradie cor do centro para as beiradas. Porque basicamente eu fiz um corte no centro, sabe? Então eu tenho um lugar para pintar a cor do caule, eu tenho como pintar a beirada das folhas mais escura, eu tenho como fazer gradação, né? Então, um pouco mais prático, um pouco mais prático do que seja lá. Beleza. É, Tipo não, assim, então, era isso mesmo. Tipo, eu queria saber uma forma mais simples do que eu podia fazer. é a mesma coisa do pato. É a Foi mesma isso. coisa do Era, você pato. só tirou a dúvida do que eu tinha, Tá? entendeu? Mas enfim, eu tô falando de forma muito incisiva, porque vocês estão no começo,
E é no começo é de pequeno que se torce o pepino. É no começo eu tenho que falar, estuda a forma, estuda a forma, estuda a forma. Marca a estrutura de superfície, marca antes de modelar, vai lá e desenha por cima, né? É no começo que eu tenho que falar, faz isso. Então eu tenho que fazer do jeito que você vai lembrar, assim, você vai falar assim, nossa senhora. Então eu não sei como que eu vou fazer ainda você lembrar, mas eu vou tentar em toda vez que você trouxer, eu vou tentar falar de um jeito mais incisivo ainda. E eu imagino que isso aqui, o problema é a coisa da transparência. É, 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 eu não acho necessário fazer transparência na garrafa, tá? Só comentando. Ela brilhando assim, ela funcionaria no jogo, mas é, a gente tem aqui um controle de transparência, tá? Um controle de intensidade de transparência, que é o alpha. Alpha é o equivalente ao controle de intensidade de transparência, certo? sim, Mas, em 3D, você precisa informar que o material vai usar transparência. Você não só liga, você tem que falar assim, ó, esse objeto vai usar transparência, tá? Isso é uma opção do material, tá? De novo, isso não é tão importante para a gente no Blender, é mais importante para a gente na Unity. Tem um segundo material aqui que eu não preciso, deixa eu tirar ele fora. Então, isso é uma configuração que fala que você vai ter transparência nele, tá? Se eu falar que tem Alpha Blend, eu consigo ir alterando a transparência dele aqui, ó. Só não vai parecer vidro, gente, entendi. porque transparência não faz vidro. É uma infelicidade. Você modelou. Parece que você modelou o lado de dentro da garrafa, né? É, Não precisa. Ele vai te dar mais é, dificuldades vai em mais vezes, vai calcular. dar só mais peso. E vai dar dificuldades em calcular. Ele não vai ficar por exemplo, mais vidro por causa disso, né? Ou seja, Não, era porque eu queria fazer dois modelos de garrafa, uma quebrada, que ia ter que ter o centro, no tudo bem, meio, mas ao seu. entenda que Mas esse aí não precisava. fazer isso não faz com que ela pareça mais vidro e ainda gera uma estranheza na transparência, né? Porque se a gente fosse pensar na transparência do vidro, ele seria mais opaco aqui, né? E não mais opaco aqui. Entendi. Porque o vidro, na hora que você começa a ver as laterais, você está tentando ver através do vidro, então ele é mais opaco aqui. Por isso que é um pouco complicado. Honestamente, em jogo, esse tipo de objeto a gente não usa alfa. A gente faz isso aqui mesmo, tá? É muito raro a gente usar alfa nesse tipo de objeto. Garrafa escura, mesmo vidro né, de carro, vidro de janela, às vezes você vai encontrar ele totalmente reflexivo porque ninguém quer fazer o que está lá dentro, entendeu? Então, Entendi. e nesse caso não é necessário, mas eu sei que em alguns momentos vai ser necessário, tá? E aí é bom lembrar, se você precisa usar transparência é, no Blender, né? Você precisa ver a transparência no Blender, você precisa informar que o objeto ele aceita alfa no modo de mistura dele, tá? Os três tipos variam o peso, né? O blend, ele é a transparência mais suave, tá? O hashed, ele é tipo uma transparência granulada, ele faz tipo poroso, então na hora que eu dou o zoom acho que dá pra ver, né, que ela tá fazendo um Dá sim. pingadinho. Uns pingados. É. E o clip, ele é 0 a 1, ou é transparente ou é opaco, né? Que na verdade, se a imagem de folha fosse transparente, né, a gente podia usar a imagem da folha para fazer a folha, né? A gente não precisaria modelar os pedacinhos, né? Tipo, isso aqui justifica mais usar a alfa para fazer esse modelo do que o outro. Mas é a vida, né? É muito engraçado essas Dá pra coisas. usar o alfa da imagem pra transformá-la em objeto? Aqui, ó. Não transformar em objeto, mas. Numa é, textura ou numa folha pra colocar no meu jogo? é, vamos pegar isso aqui, ó. Eu vou fazer. Eu não preciso fazer o modelo, na real, né? Eu não preciso fazer nada demais. Mas só pela diversão. Vamos nessa folha de novo aqui, só pra.
eu vou criar aqui uma forma mais. Eu quero só meio que circunscrever essa folha numa geometria. E aí, eu talvez queira fazer algo mais assim, talvez. Mais assim. E aqui, mesma coisa, eu vou puxar pra cá. Algo mais aqui. Algo mais aqui, assim. E aqui, algo mais pra cá, assim. Deixa eu ver. Mais pra baixo, assim. Tá bom. Tá. Como ver? Isso aqui, eu posso fazer só um unwrap direto assim, né? Como imagem, eu quero usar essa mesma imagem aqui, então é a mesma coisa, né? Vocês devem ter visto a aula de UV. Eu dei aula de UV, eu lembro de eu falar disso, né? Então, se você não viu a aula de UV, veja, tá no playlist. E aí o que acontece? Vamos pegar e tirar isso aqui. Essa imagem aqui, deixa eu salvar ela na minha pasta home aqui. E deixa eu abrir ela no GIMP, só porque, né? Vamos fazer ela transparente, já que é importante para a gente usar o alfa na vida, mostrar um caso de uso de alfa que é mais comum do que o de vidro. Planta é mais comum. Então deixa eu abrir aqui a minha planta costela de Adão. Eu vou selecionar tudo que é preto aqui, né? Eu vou selecionar por cor. Vou expandir essa seleção. Então vou dar um grow aqui de 2 pixels, talvez 3. Acho que 2 pixels. Vou falar que preto é alfa, então na hora que eu der color to alpha aqui, eu vou escolher preto. Ok. Talvez eu queira até apagar alguns excessos aqui, né? Então eu dar um delete. Então isso aqui é uma folha transparente. Export as. Aí aqui eu vou nomear melhor, porque leave Adam.png. É preferência sua colocar tudo em inglês ou Não tem acento, não tem obrigatoriamente? acento, tem cedilha. Ah, ah, Então aqui, ó, é o shading desse objeto aqui, né? Vamos isolar ele aqui. Vamos colocar ele no modo material aqui. Vamos criar um material novo. Leave aqui, leave. Vamos falar que ele aceita o alpha, tá? Que ele vai ter um alpha, pode ser blend ou pode ser clip. professor, você Hum, queria escrever leaf de folha leaf. ou, Ah, é ou leaf, leave de né? ir Leaf. embora? Eu acho que eu escrevi errado, acho que eu escrevi com V, né? Meu, É. meu, meu inglês não é o melhor do mundo mesmo, então eu tenho que corrigir tudo que eu passei. Mas aí eu já pego um no pulo. Aí fala assim, porque eu tô em inglês, não tô achando. Eu falei, aham, acabei de pegar no pulo. Ó. Vocês sabem inglês mais do que eu. Ó. E. Droga, me entreguei. Então, aqui, ó, o que acontece? O meu objeto, eu não quero ele tendo especular, eu não quero. é, 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 talvez um pouquinho de especular. Tá? Mas o que acontece? O alfa dessa imagem aqui, ó, o alfa dessa imagem, ele pode ser o alfa do meu objeto aqui, né? E aí eu vou ter minha folha transparente com os buraquinhos todos, né? E se eu modelar a curvinha, né? Se for pensar, eu quero fazer ela curvinha e tal, né? Beleza. Bem mais fácil do que modelar os buracos tudo, né? É, Então, para folhas, para planta, é comum a gente usar isso.
usar transparência, né? Oh, meu Deus do céu. Então, de certa forma, responde sua pergunta em duas instâncias, né? Sim, nossa, total. Aí é que o tanto de especular, o tanto de rugosidade, né? Tipo assim, eu não quero isso duro, então eu sempre peço o shade smooth pra gente poder ter a coisa É o ma- Rugnes, não? mais suave, É né? Rugnes. Aí, ó, tá vendo? Vocês ficam falando que não sabe, ó. Não, é porque eu usei na garrafa. Vou Aí, tentar ó, tá fazer ela. vendo? Ó, a pessoa sabe mais do que tá falando que sabe, ó. Eu acho que pode ser bem mais rugoso. Talvez eu prefira o brilho metálico nela, porque ele pega um pouquinho da cor da coisa. Deixa eu pôr aqui em perspectiva. Aí, ó, posso até colocar isso no cenário, ó. Olha que massa. Fino. Deu pra pegar, Brian? Deu. Bom, Massa. Deixa eu ver aqui quem mais mandou o modelo aqui, ó. Muita gente mandou modelo. Alice mandou. Deixa eu tirar esse aqui da lista. Oda, Opa, eu não tenho o modelo terminado aqui para te mandar, só que eu tenho uma dúvida sobre o modelo. diga. É muito simples. No meu jogo tem um personagem, certo? E Hum, tem a arma dele. hum, A arma dele difere o modelo de acordo com qual arma que você tá. hum, E na contagem de modelo, as armas elas são diferentes, porém o cabo delas é igual. Tipo assim, a parte do cabo. Mas o resto da arma inteiro é outra coisa. hum. Isso você vai contar todos como um modelo só? Ou eu posso fazer os modelos tranquilo? Não, você sempre pode fazer os modelos tranquilo. Nota diz muito pouco sobre a sua vida. Ah, não, mas eu quero saber pra ter certeza, sabe? Porque eu faço duas É, coisas. é aquele negócio. A regra minha é: se eu bati o olho e vi que claramente é diferente, eu conto como modelo diferente. Mas se eu tiver que conferir se tá diferente, é porque não tá o bastante, entendeu? Ah, Então, não, é uma coisa entendi. que você pode pensar em termos da própria silhueta, desses canos de arma, né? E provavelmente você tem mais modelos do que o que eu preciso para avaliação. Então, assim, se você tiver, por exemplo, se você tiver modelos que você fala, ah, tá, essas duas armas estão com a silhueta bem diferente, vou mandar elas. Essas duas estão mais ou menos, deixa pra lá, manda outras coisas que estão com a silhueta mais evidente, com um formato mais evidente. Quanto mais evidente for a diferença entre modelos, mais fácil é para mim fazer esse processo de avaliação, de contabilidade, né? É você ajudando meu trabalho, na verdade. Não tem tanto a ver com nota, sabe? Tem a ver com você me ajudar a fazer o meu trabalho. Eu falo assim, ah, pô, se o Daniel bater o olho, ele vai saber que são duas coisas diferentes. Pô, então você facilitou minha vida. Você ganha ponto, Beleza, beleza. tá? Entendi. Então, assim, se esse cabo for um pedacinho muito pequeno, for muito sutil e o resto for muito escandaloso, provavelmente eu não vou ver que o cabo é igual, eu não vou nem prestar atenção. Agora, se o cabo é a parte mais importante, já pensou? É um super mega cabo com um cilindro, é um super mega cabo com um cubo, é um super mega cabo com um plano, aí começa a ficar complicado, né? Deixa eu ver aqui o Modelos 2. Inclusive, eu lembro de ter visto alguma coisa disso. Eu lembro de ter visto algo assim. Eu mostrei semana passada. Ah, sim, sim, sim. O que É, mudou? então, eu arrumei o que você pediu pra arrumar. Hum, Eu arrumei o caixão, você pode até ver, que eu tinha uns negócios lá estranhos. verdade, E verdade, eu queria verdade, ó. Uau. saber da pintura que eu tô com. Pintura? Esse negócio de vértex, que eu tô com dúvida desse negócio de como é que pinta. Aí eu não sei se tá certo isso aí. Bom, Aí tem vamos fazer o os seguinte, ó. UV. Ó, Ah, vamos fazer o seguinte. Pra fazer a coisa do Vertex, vamos colocar no flat. E qual que é o problema aqui, ó? Tem coisas que estão sumindo, certo? Tá vendo? Tem detalhes que somem. Então, um jeito fácil de pensar nisso e eu uso eu uso esse Dirt Vertex Color exatamente para agilizar isso, entendeu? Para eu já começar a ver a diferença entre um e o outro. Mas basicamente você vai assim, não, peraí. Essa peça aqui, ó, ela tá por dentro
e eu tô perdendo a visão dela. Então, talvez eu pegar uma cor um pouquinho mais escura, uma versão um pouco mais escura dessa parte aqui, né? Vamos pintar ela inteira assim, talvez. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu inverter minha seleção, deixa eu dar um hide. E deixa eu selecionar isso aqui e pintar isso aqui inteiro. Deixa eu dar um Alt H. E aí, tipo assim, agora eu consigo ver essa parte interna, tá vendo? Então, é isso que você teria que preocupar de verdade com a pintura do Vertex Paint. É como que eu posso ressaltar uma parte? Como é que eu posso garantir que não vai virar uma massa da mesma cor, né? E que a pessoa, quando hora que ela vê, ela vai ver os cortes ou os detalhes. De novo, eu geralmente uso o Dirt porque eu sou preguiçoso pra caramba, né? Então, eu sei que quando eu ponho esse Dirt, ele já me ajuda a identificar algumas partes aqui. No seu caso, não funcionou um charme igual no meu modelo, vai saber por quê, né? A vida é cheia de surpresa. É, mas essa coisa, às vezes, você vai pegar, por exemplo, um lado e vai fazer ele ligeiramente mais claro que o outro. Rosa não, né, Daniel? Pô, o cara faz um negócio todo amarelinho, você vai lá e só com danoninho no modelo do sujeito. Então, às vezes, você vai fazer só um gradientezinho assim, ó. Que na hora que eu ver o modelo, eu falo, beleza, isso aqui é a frente da minha asa e isso aqui é a parte de trás. Eu já começo a ver o recorte aqui, ó, né? Então, às vezes é isso que precisa, sabe? Só um chablau, assim. Para a pessoa ver a diferença. Então, às vezes vai ser, eu fiz mais claro, né? Às vezes vai ser mais escuro, né? Às vezes você vai pegar aqui e deixa eu selecionar essa parte aqui. Às vezes vai ser um pouquinho mais escuro aqui, assim, né? Tipo, vamos fazer até aqui, né? Isso é o suficiente para eu ver o relevo, tá vendo? É mais fácil de ver as peças agora do que era antes. Então isso aqui me ajudou a ver as peças desse lado. Desse lado não ajudou ainda, mas aqui já consigo ver. Essa preocupação, entendeu? Que eu teria com as cores. E só aonde é mais confuso, porque, por exemplo, tem um balãozinho, cara. Balão, cara, talvez só escurecer a parte de dentro mesmo. Tipo, e já dá. Então, às vezes nem tudo precisa ser. Quer ver? Vertex Paint. É, Então, isso aqui vai me dar a sensação de que é fundo ali. Eu fiz trevoso, né? A pessoa gosta de uma treva, né? Eu fiz preto, podia ser só um marronzinho escuro, né? A pessoa não deve estar feliz com a vida, né? Fazendo só treva. E aqui, ó, na hora que eu for ver esse objeto em cena, né? Eu já tenho uma separação lá dentro, ó. Olha que beleza. Mas é uma coisa simples assim só que você pode fazer, ó. Isso aqui tá suavinho, ó. Eu talvez fizesse a beirada. Eu sou uma pessoa meio metódica, acho que já dá pra perceber, né? Eu tenho uma leve tendência a ficar mais tretado com o acabamento das coisas do que eu deveria. Mas vamos fazer um pouquinho mais claro aqui. Um pouco mais claro ainda. Aí, ó. A beiradinha mais clara faz diferença também, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pensar nessa quina aqui. Deixa eu ver como é que ficaria se eu fizesse
pouquinho mais escuro aqui embaixo. Ou talvez só aqui. Talvez só aqui. Deixa eu ver. Talvez eu não fizesse isso em todos os lados. Ou se eu fizesse, eu usasse um tom ligeiramente diferente. Para a pessoa ver que tem. Tá vendo? Aqui não tem luz, né? Tipo, é tudo flat. Mas eu já começo a ver os lados do modelo, assim. Então, eu acho que isso aqui é o que mais faria diferença, assim, no. Isso aqui tá a cara de um batom, né? Mas tudo bem. Aqui tem umas coisas igual, por exemplo, tem uns pedaços aqui que eles ainda não estão servindo para desenhar o relevo. Parece só que faltou um pouquinho da pintura, né? Então, é, talvez porque o vértice está lá dentro, né? Então não deu para pintar porque o vértice estava escondido. Dá um hide na coisa, vai no Vertex Paint, né? E aí você consegue, né, tipo, pintar os que faltaram. Eu ainda pensaria, tipo assim, como que eu gero destaque, né? Como é que, sei lá, tipo, a lateral é diferente né? Como é que a lateral pode ser diferente do miolão, assim, né? Então, eu acho que eu ainda faria, tipo, uma coisa que me ajudasse a ver, é, né? O relevão da coisa aqui, né? Então, opa, se eu fizesse isso aqui de fora a fora, né? E essas pontas aqui, talvez eu fizesse ela, na verdade, saltando um pouquinho mais clara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Talvez eu tenha exagerado. Mas assim, fica mais fácil de ver a geometria da coisa. Deixa eu ver aqui o flecha. Flecha, flecha, flecha. Esse aqui já está bem didático, ó. Esse aqui já funciona. Não teria por que fazer, porque todas as peças já estão bem distintas, né? Então, tá vendo? Quando está distinto, para mim não me incomoda, né? Quando a coisa está distinta, ela não me incomoda. Me incomoda quando ela está embolando, né? Então, assim, no caso do caixão, por exemplo, tem um detalhe do caixão que está sumindo, né? Porque o seu caixão ele tem essa parte aqui, ó, né? Ou seja, ele tem essa lateral aqui, né? Então, se eu puder escurecer talvez é, é, o encontro dessas laterais aqui, né, né, se eu puder escurecer isso aqui, acho que eu vou escurecer o lado de cá, eu vou escurecer por dentro. A gente vê qual que fica melhor. Né? Talvez eu prefira a coisa mais escura por dentro e mais clara ao redor. Né? E aí, tipo assim, na hora desse cara aqui, deixa eu pegar isso aqui de cor. Isso aqui era mais clara. Pra poder ver, tipo, sempre esse relevinho, né? E a mesma coisa, talvez valha a pena
lidar com as laterais como se fosse algo sombreado, não sei. Ou brincar com a sombra disso, né? Então, se eu fizer mais claro aqui para cima e fizer mais escuro para baixo, né? Tipo, você consegue ver? Você tá entendendo? Eu tô falando aqui, mas Não, tô. então, Tá. assim, isso aí, de novo, as escolhas que eu tô fazendo aqui, elas todas são suspeitas, tá? Você não precisa seguir as que eu tô falando, não. Mas é só isso, tipo assim, como que eu garanto que numa iluminação muito... que rápido na hora que eu iluminar isso, mesmo que eu ilumine isso com uma luz estateladona, a pessoa vai ainda ver o volume da coisa, né? Ou se eu não quiser iluminar nada, se eu quiser só colocar o objeto na cena, sabe? Como é que eu garanto que ele vai o volume dele vai ser percebido? Por isso que eu tô falando, aonde a cor tá achatando, eu mexeria. Aonde a cor já tá destacando, tá de boa. O negócio aqui tá super tranquilo, cara. Tem nada que fazer nesse aqui, né? Olha lá, os Mistletoe. Talvez esse aqui já tem um verde que some, ó. E não é todo ele, né? Mas tem a lateralzinha, mas aqui, ó, talvez essas faces aqui, talvez valha a pena colocar elas com um tom de sombra, que é o mesmo tom de sombra que tem aqui na imagem, né? Mas só porque tá muito igual, assim, mas ele já tem a lateralzinha, então já é alguma coisa, entendeu? Ele já tem uma lateralzinha ali, é só tipo. E eu nem quero fazer, tipo, um mega tom. Se bem que aqui parece que tá ligeiramente mais claro, né? Talvez eu esteja enganado. Talvez eu esteja enganado. Ou mais claro, talvez seja legal, hein? Mais claro. Aí, ó. Só porque parece que já tá mais claro, então talvez só deixar mais evidente ainda, né? Que aí sempre que for ver a gente consegue perceber, né? Talvez é o que? Ah, ele tem bastante corte. Tem bastante corte aqui. Hum. Deixa eu ver como é que ficaria. Não gostei tanto, não. Mas valeu matar a curiosidade. Valeu matar a curiosidade. É, talvez clareando um pouquinho. Parece que é um pouquinho mais claro aqui, mas o que dá mais complicado é o 14 bis mesmo. E a engrenagem também dá pra melhorar um pouquinho, né? A engrenagem também tá. A silhueta dela é boa, mas pelas referências aqui talvez valha a pena escurecer um pouquinho algumas partes e tal. Mas eu tô menos preocupado com a engrenagem porque a silhueta da engrenagem é muito boa, né? Então tem uma chance enorme de eu conseguir ver ela sempre, né? Mas o 14 bis é o que tá mais problemático mesmo. É o que tá mais embolando, assim, mas. Beleza. Outra coisa, é por causa que eu tinha feito em UV, né? O negócio. Hum, Aí tá cheio de imagens de textura de UV e tá. eu não sei como é que eu tiro isso. Tá. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar o UV dos objetos, né? Esse aí eu tirei. Então, massa. Isso aqui já garante. Se você estiver usando um material na coisa, vamos lá no meu shading. Se você está usando material que você tira ele daqui, tá? Se você não está usando imagem, tira ele do material. Porque senão ele não vai embora, não. Né? E aí, por exemplo, aqui no input você vai colocar atributo de cor, né? E beleza, tá? Troca isso aqui em todos, tá? Isso é bom comportamento, tá? Isso é
é uma boa, um bom comportamento, tá? Essa lista aqui, ó, de imagens, né? Quando eu vier pegar uma imagem aqui, ó, se eu pegar aqui o arco, essas coisas aqui, deixa eu dar um shift mais clique aqui, ó. Se eu der shift clique, ele vai falar que não tem nenhum usuário e ele vai apagar esse arquivo na hora que eu salvar, tá? Então, esse é um jeito de você liberar as imagens. Se você vier aqui, você vai tirar os usuários dela, tá? Então, toda imagem que você quer que rode, shift clique aqui no X, você consegue se livrar dela. Outra forma de fazer isso, outra forma de limpar um arquivo de imagens que você não quer usar, é no Outliner você avaliar o seu arquivo de Blender. Você vem aqui nas imagens, né? Então vamos voltar aqui só para, né? Eu vou vir aqui no Outliner, no Blender File. Aqui tem todas as imagens que eu tenho aqui, né? Então se eu quiser apagar uma aqui, eu clico no botão direito e apago ela na alta. Balão textura delete, bala textura delete, tá vendo? Isso aqui é mais rápido. Isso aqui é mais rápido. E aí você consegue limpar o arquivo, né? Vamos apagar todo mundo aqui. Você se livra do peso, né? Eu estou pagando só o que é textura. Não estou pagando o que é referência não, tá? Então tudo que está como referência eu tô deixando. Algumas imagens não precisa preocupar. Render result é o resultado do render. Você acaba essa imagem não tem nenhuma relação com o que a gente está fazendo, ela é só o resultado de quando eu aperto F12, né? Então se eu apertar o comando de render, né? Ele tem que cair em algum lugar. Então, bobagem, você não preocupar com esse cara não. Mas as outras imagens que você não está preocupado, de novo, primeira coisa seria tirar elas dos materiais, né? Então, vamos aqui no View Layer. E vamos pegar aqui, ó. Se você não tirar a imagem daqui, ele vai continuar usando ela, né? Então, fazer essa limpeza aqui e colocar no lugar o seu atributo de cor aqui ajuda demais. Eu tinha deixado esse negócio aí, por causa que quando eu apagava, sumia a pintura, aí eu pensei, pô, É, eu achei que era necessário. não, se você apagou a imagem, sumiu a pintura, de fato. O que pinta o seu objeto, né? O que pinta o seu objeto é isso aqui. Quando você estava. Como suas imagens ainda estão dentro do arquivo, você ainda estava usando a textura para pintar o objeto. Então, de novo, organizar o arquivo, cara, é ouro. Vale um ouro na vida da gente. Então, se você está usando atributo de cor, então você está usando atributo de cor. Se você está usando imagem, então você está usando imagem. Se você está usando atributo de cor num lugar e imagem no outro, já está confuso, né? Já está complicado, tá? Mas tranquilo, isso aí é de se esperar. De toda forma, quando a gente usa Vertex Color, a gente não precisa do material, né? A gente elimina a necessidade do material. Porque só tem duas opções de material na Unity que vão te dar o Vertex Color. E você vai ter que configurar por lá, então você também pode tirar os materiais se você quiser, né? Tá, vou arrumar isso aí pra domingo. Você pode, tá tranquilo. Não tem problema você deixar a entrega para mim com isso aqui, tá? Contanto que você esteja realmente usando a textura. Se algum modelo você falou, não, esse aqui eu estou usando a textura, tá? Mas se você quiser deixar um material, lembra. Se você está usando o Vertex Color, eu preciso que seja o Vertex Color ligado aqui. Tá? Se você for deixar o material, é só lembrar disso aqui, ó. Beleza. Era Beleza? só isso mesmo. Massa demais. Deixa eu abrir aqui o. Tem um Harpoon. Harpoon. Esse Harpoon é do Matheus Malta. E o modelo 2 é do Matheus Brito, não é isso? Tem alguma coisa sobre esse Harpoon? Alguma pergunta? Não, eu só queria ver se tá certo as cores, o
Ó, certo, Entende? vamos pôr assim. é, o que que eu posso falar que é certo e errado? Por exemplo, se você nomeou as coisas, isso é um certo ou errado. Tem um padrão que a gente definiu e tal. Isso é um certo ou errado. E isso aqui tá certo, não é isso? Dentro do modelo, o que a gente pode avaliar como certo e errado é, por exemplo, vértice duplicado. Então, se eu apertar merge aqui, by distance, se aparecer algum vértice duplicado, isso pode ser uma coisa que a gente pode falar. Né? A mesma coisa, orientação de face. Se tiver uma face vermelha aqui, eu consigo saber se tem alguma coisa, de novo, que pode provocar um erro lá na hora da implementação. Né? É, Mas eu digo, se a pintura, se ela tá satisfatória. mas para satisfazer quem? Como assim? De Não, novo, satisfatória pra colocar num jogo, se ela tá decente o sombreamento, né? alguma coisa De do novo, tipo. vamos lá. Várias dessas coisas que você está falando são subjetivas, tá? Seu modelo vai estar decente ou indecente, dependendo do que você vai fazer com ele no jogo. Não sei o que você vai fazer com esse arpão, eu não posso falar se está decente ou indecente. O lance das cores, assim, pra gente ficar claro que eu não estou falando que vocês estão pintando feio ou bonito, não, o ponto é, se está visível. Então, aonde que o contraste embola? O único lugar que o contraste está mais suave é aqui. Aqui está realmente mais difícil de ver, que acabou a beirada e começou a base. Então, se eu fosse retocar alguma parte para deixar mais visível, eu retocaria isso aqui. Quer dizer, acabei de ver um outro pedaço. Isso aqui também tem uma cor que está. Existe uma cor aqui que ela é diferente do cinza aqui, ó, mas ela não é diferente em valor, só em saturação, né? E aí, na distância, é um detalhe que se perde. Então, se esse detalhe foi importante, talvez colocar uma cor mais vibrante, mais clara, né, mais indicativa. Se ela não é importante, talvez emendar ela com cinza mesmo, tá? Porque esse que é o ponto. Outra coisa que eu faria, de novo, não é certo e errado, a minha tendência é fazer uma gradação na direção, numa das direções. Então, por exemplo, se eu quero que minha ponta seja mais escura, eu talvez fizesse a arma ficando mais clara para cá. Então isso aqui seria mais escuro, isso aqui seria um tom médio, isso aqui seria mais claro. De novo, isso faz parte da preguiça do ser humano que eu tenho, que eu sou, né? Isso não tem nada a ver com certo e errado. Se eu quisesse, por exemplo, essa base mais escura, eu ia fazer clareando até que a ponta fosse mais clara. Para que fazer uma coisa dessas? É mais para fazer uma leitura rápida das coisas. Né? Se eu vejo que aqui é mais claro e aqui é mais escuro, ou se eu vejo que aqui é mais claro e aqui é mais escuro, eu já estou orientando a direção do olhar no sentido da arma. De novo, não precisa fazer isso. Isso é uma coisa que talvez eu fizesse, né? Ou seja, talvez mais fácil aqui pegar essa ponta aqui e deixar ela mais clara, né? Talvez valha a pena eu pegar o tom aqui, fazer uma versão mais clara dele, pegar esse vértice aqui e talvez fazer isso aqui, né? Talvez eu fizesse isso para, de novo, hum, talvez eu prefira até mais escura no final das contas, mas é, essa ideia de que vamos fazer vertex paint aqui, vou pegar esse tom aqui e eu vou usar um multiply porque eu não quero perder os tons que você pintou, não. Eu quero só escurecer os tons que você. Né? Então talvez eu fizesse uma coisa de escurecendo, talvez para ponta, para base, né? Talvez não tenha pegado o vértice certo, mas tudo bem. Deixa eu colocar um tom mais escuro, mas menos saturado.
passar mais ou menos aqui, é só pra coisa do conceito, então acho que não precisa fazer bonitinho, não. É só pra conceitualmente, assim, a pessoa vai ver um lado mais claro, um lado mais escuro, talvez isso ajude, né? Talvez. Mas, de novo, eu não acho que. Eu não lidaria com essa coisa de certo e errado. Eu acho certo e errado meio complicado, assim. É, eu gosto mais de pensar nos termos de praticidade mesmo. Acho que eu prefiro. Às vezes fala assim, tá certa a pintura? Eu falo, só os erros técnicos é que eu prefiro lidar com esses termos, assim, né? Eu queria fazer um pouquinho mais. Hum, talvez eu prefira ver mais da coisa. Mas enfim, é mais isso mesmo, assim, é tipo, se a gente olhar aqui na sua referência, a gente vai ter isso aqui, ó, que é de onde eu tô puxando essa ideia, né? Tipo, existe um tom mais escuro aqui embaixo, né? É, quando a gente olha para o arpão aqui, na verdade parece que é mais claro aqui, parece que é mais escuro essa ponta, então talvez fazer esse metal, né, tipo, mais claro aqui, escurecendo para cá, só para, né, só para leitura ficar melhor mesmo, tá? Mas tem pouquíssima coisa, assim, eu não teria realmente muito o que mexer nessa pintura sua, não, né? Só essas sugestões mesmo. No geral eu consigo ver, mas se você pensar nas alterações que eu fiz, ela só torna um pouquinho mais visível uma coisa ou outra. Nada muito absurdo, não. Beleza? Beleza. Massa demais. E aí a gente tem um capacete da Alice. Holy moly. Peraí. É, gente, lembrando, tá? Para as referências virem. É... External Data. Back Resource. Aqui, ó. Esse aqui que é um pouquinho mais complicado. Essa é a parte que tá mais emboladinha. Aqui, a primeira coisa, na verdade, é o seguinte, ó. Visão de frente é essa, gente. Pelo amor de Deus. Visão de frente é essa daqui, ó. Quando eu venho pra visão de frente, eu tenho que ver a coisa de frente. Isso é a frente da coisa, tá? Me faz visão de frente na frente, pelo amor de Deus. Tem umas coisas aqui que são super detalhes. Eu fico na dúvida se vai ser visível. Igual, por exemplo, tem aqui, ó. Será que vai ser visível isso aqui? Será que vai ser animado? Né? Talvez por causa da aula de rig que a gente falou hoje, né? A pessoa que queira. Mas é só ficar atento para não modelar coisas que ninguém vai ver, né? Então. Pois é, tudo que não for visível talvez não tenha que existir. Então. Existe todo um conteúdo aqui, ó, que se eu apagar, talvez ninguém saiba, né? Então talvez eu queira juntar essas duas peças aqui, ó.
Será que? Deixa eu fazer uma coisa. Talvez nem isso aqui eu precise. Talvez pudesse ser direto. Será que isso é visível? Tá, aqui já dá pra ver frente e costas. Aqui já dá pra ver frente e costas, beleza. Então talvez isso aqui pudesse ser só um negócio assim, ó. Tá. Tem que ficar atento porque acaba que o modelo que tu quer só no cenário, ele já tá com tipo 3.000 polígonos. Isso aqui já é tipo assim, suficiente pra fazer um personagem inteiro, sabe? Então, eu fico pensando onde é que a gente pode se livrar dos excessos, assim, tá vendo? Tem coisa aqui dentro. Tem coisa aqui dentro também. Tem coisa aqui dentro também. Nossa, tá. Os modelos têm que ser ocos, tá, gente? Os modelos têm que ser oco. Tudo que é face interna é um problema de modelagem, tá? Aqui, ó. Todo modelo tem que ser completamente oco por dentro. Então, lamento muito, mas tem bastante coisa para limpar aqui nesse modelo. E eu não tô nem vendo como é que estão esses caras aqui, ó. Deixa eu dar um hide aqui. Olha, então assim, eu entendo a vontade de fechar isso aqui. Essa é a parte externa que a gente pode fechar. Então eu vou fechar ela aqui. Não vou fechar com aquela pizza. Não me ajudou em nada aquela pizza a princípio, né? Eu vou fechar ela mais como grade mesmo. Eu acho que vai fazer mais sentido eu fechar ela como grade. Pois é, não pode ter normal invertida. Não importa se está fechando ou não, não pode ter. Fechamento é fechamento. Fechamento é para eu não ver lá dentro. Eu não tenho por que ver dentro desse modelo. E normal invertida não pode ter porque não pode ter. Ué. Tipo, o material lá pode ficar invisível. Vocês viram hoje na minha aula, a gravação anterior, né, para quem estiver vendo no YouTube. Na aula de hoje, tipo, eu fiz a faixinha do avião, ela desaparece, né? Eu só acho que aquele fechamento de pizza, ele não acompanha tão bem a geometria. Então eu tô preferindo fazer o fechamento assim, né, como grade. Vai ficar um pouco mais suave, tá vendo? Vai acompanhar um pouquinho melhor a forma. E a gente valoriza muito o caminho dos loops, tá? Então é muito valioso pra gente o caminho de loop.
Então, fechar como grade isso aqui, ó, vai me dar loops de corte. Então, é um pouquinho mais demorado, né, do que o outro jeito. Isso aqui, eu acho que dá pra dar uma escala talvez um pouco maior. Escala em Z. Deixa eu apagar esse cara aqui, X vértices. Deixa eu apagar esse cara aqui, X vértices. Minha dúvida é, será que eu consigo emendar? Será que eu consigo emendar isso aqui nesse modelo aqui? Eu acho que não vai ter o mesmo número de cortes, né? Isso aqui tem 22 vértices, isso aqui tem 16. Ia ser bom se esse aqui tivesse 16 também, hein? Aí dava só para emendar. Porque eu acho que o encontro dos dois no meio é que não está funcionando, né? Então, assim, eu acho que esse encontro não está funcionando. Eu acho que tem que ser ou um ou outro. Tipo, ou é esse negócio que está subindo e encaixando aqui dentro, né? E aí, deixa eu dar um extrude aqui. Z. Uma escala em Z igual a 0. Uma escala aqui. Deixa eu puxar isso para cá. E deixa eu dar um scale para cá. Então acho que teria que ser tipo um ou outro. Scale. Scale em Z igual a 0. Wrap. Talvez cortar aqui. E trabalhar com a escala desse cara aqui. Scale em Z. Scale em Z. Deixa eu ver se eu faço mais um corte aqui, talvez. Scale em Y. Eu acho que vai ser mais fácil para trabalhar. Não vai dar aquele artefato. Sim, dá para suavizar mais isso. A gente tem um comando aqui que de VS chama Smooth Vertex. Eu posso me ajudar um pouquinho. Eu talvez queira fazer ele aqui também, ó. Vertex, Smooth Vertex. Talvez eu queira fazer tipo coisa com proportional editing também, né? Opa, quero só o conectado. Então para poder puxar ou empurrar, talvez eu queira fazer pequenos ajustes assim, né? Um pouquinho Y, grab Z, grab Z. Acho que vai ficar um pouquinho mais interessante, tá? Mas é essa limpeza só que tá pegando, viu, Alice? Você dá uma limpada geral aqui na coisa. Eu acho que isso já vai dar um barato interessante pra gente. Mas massa, massa. Bem legal, bem legal. Pessoas, é isso por hoje, tá dando nosso horário. Deixa eu agradecer pra quem participou aqui da aula. Gente, brigadão pela participação. Quem mandou modelo, né? Valeu demais. Uma boa noite aí pra vocês, um bom final de semana. Não esquece de ter entrega de trabalho dos modelos colorizados, não. Dá um corre aí pra entregar bonitinho. Lembra de organizar tudo bacana pra mim, pra ninguém perder ponto por besteira. E semana que vem a gente tá aí de volta
Vocês podem trazer mais modelos para a gente poder ver e a gente talvez já fale sobre animação. Vamos ver como é que vai ser o flow da semana que vem. Mas no mais, abraço aí para todo mundo, para quem viu isso também no YouTube, obrigado. Obrigado de verdade.